5. Misericordioso Tommy, Sarin perguntou surpresa. De onde ele veio? O Giorn avançou pela sala do trono do rei com a arrogância característica de sua casta. Vestia a armadura vermelho-sangue brilhante de sumo sacerdote Dorothy, uma extravagante capa carmesim ondulando atrás de si, ainda que não usasse arma. Era um traje que pretendia impressionar. E apesar do que Sarin pensava sobre os Giorns, teve de admitir que a vestimenta era efetiva. É claro, era mais para se exibir. Mesmo na sociedade marcial de Jordan, poucos podiam caminhar tão facilmente como este Giorn com a armadura completa. O metal era provavelmente tão fino e leve que teria sido inútil em batalha. O Giorn passou por ela sem lhe dar um segundo olhar, os olhos focados diretamente no rei. Era jovem para um Giorn, provavelmente na casa dos 40 anos, e seu cabelo negro, curto e bem cuidado apenas começava a ficar grisalho. Você sabia da presença de Dorothy em Elantris, minha senhora? Ash comentou, flutuando ao lado dela, como de costume, um dos únicos 2 Sions presentes na sala. Por que ficaria surpresa em ver um sacerdote jordânico? Esse é um Giorn, Ash. Só há 20 deles em todo o Império Jordânico. Pode haver alguns crentes Dorothy em Kay, mas não o suficiente para justificar a visita de um sumo sacerdote. Giorns são extremamente curiosos de seu tempo. Sarin observou o Jordânico avançar pelo salão, abrindo caminho pelos grupos de pessoas, como um pássaro através de uma nuvem de insetos. Vamos. Vamos, sussurrou para Ash, atravessando a multidão periférica em direção à frente do salão. Não queria perder as palavras do Giorn. Não precisava se preocupar quando o homem falou. Sua voz firme ressoou pela sala do trono. Rei Iadon, disse, com um mais leve aceno de cabeça, em vez de uma mesura. Eu, Giorn Roden, trago-lhe uma mensagem de Wern Wolfden, o quarto. Ele acha que é tempo de nossas duas nações partilharem mais do que uma fronteira em comum. Falava com sotaque carregado e melódico de um jordânico nativo. Yadon levantou os olhos de seus livros, mal disfarçando a carranca. O que mais esse Wern deseja? Já temos um tratado comercial com Jordan. Sua santidade teme pelas almas de seu povo, Vossa Majestade, Roden disse. Bem, então que os converta. Sempre dê completa liberdade para seus sacerdotes pregarem em Aralon. O povo responde muito lentamente, Vossa Majestade. Preciso de um empurrão, um sinal, se preferir. Wern pensa que é hora de Vossa Majestade se converter ao Shul Dareth. Desta vez, Iadon não se incomodou nem um pouco em disfarçar o aborrecimento em seu tom de voz. Já acredito em Shun Korathi. Sacerdote, servimos ao mesmo Deus. Dareth é a única forma verdadeira do Shun Kazak, respondeu Roden sombriamente. Iadon moveu a mão com desprezo. Não me importam as disputas entre as duas seitas, sacerdote. Vá converter alguém que não tenha crença. Há vários arelenos que ainda seguem a antiga religião. Não devia descartar a oferta de Wern tão casualmente, o Giorn avisou. Honestamente, sacerdote, precisamos passar por isso. Suas ameaças não têm nenhum peso. Jordan não tem nenhuma influência real há 2 séculos. Realmente acha que pode me intimidar com o poder que costumavam ter? Os olhos de Rodan ficaram perigosos. Jordan é mais poderoso agora do que jamais foi. De verdade? Yadon perguntou. Onde está o seu vasto império? Onde estão seus exércitos? Quantos países conquistaram no último século? Talvez algum dia percebam que seu império colapsou há 300 anos. Radan parou por um momento, então repetiu seu aceno inicial e se virou, a capa se agitando dramaticamente enquanto caminhava em direção à porta. As orações de Sarin não foram ouvidas. Ele não tropeçou no tecido e caiu. Antes de sair, Radan se virou para dar uma última olhada para a sala do trono. Seu olhar caiu sobre Sarin, em vez de no rei. Seus olhos se encontraram por um instante, e ela notou um leve sinal de confusão enquanto ele observava sua inusitada altura e seus cabelos loiros teódenos. Então finalmente foi embora, e a sala explodiu e uma centena de pessoas tagarelando. O rei Iadon bufou e voltou aos seus livros. Ele não vê? Sarin murmurou. Ele não entende. Entende o quê, minha senhora? Perguntou Ash. O quão perigoso é o Giorn.
Sua Majestade é um mercador, minha senhora, não um político de verdade. Não vê as coisas da mesma maneira que você. Mesmo assim, Sarin disse, falando baixo o suficiente para que apenas Ash a ouvisse. O rei Iadon devia ter experiência suficiente para reconhecer o que Radan disse, pelo menos sobre Jordan. É a completa verdade. Os Wyrns são mais poderosos agora do que eram há séculos, mais até do que no auge do antigo império. É difícil ver além do poderio militar, especialmente quando se é um monarca relativamente novo, ponderou Ash. O rei Iadon não concebe como um exército de sacerdotes de Jordan pode ser mais influente do que seus guerreiros jamais foram. Sarin dedilhou a bochecha por um momento, pensativa. Bem, Ash, pelo menos agora não tem que se preocupar que eu cause muita agitação entre a nobreza de Kay. Tenho sérias dúvidas sobre isso, minha senhora. Como mais passaria seu tempo? Ah, Ash, disse-mo com doçura. Por que me incomodaria com um bando de pretensos nobres quando posso provar minha inteligência com um Gyorn? Então, acrescentou com mais seriedade. Wyrn escolhe seus sumos sacerdotes muito bem. Se Iadon não ficar de olho nesse homem, e não parece provável que eu faça, Radan vai converter a cidade sob suas barbas. De que servirá esse casamento se o meu sacrifício por Theod, se Arelon se entregar a nossos inimigos? Você pode estar exagerando, minha senhora, Ash disse, com um pulsar. As palavras eram familiares. Ash frequentemente sentia necessidade de dizê-las para a princesa. Sarin negou com a cabeça. Não desta vez. Hoje foi um teste, Ash. Agora Radan sentirá que tem uma justificativa para agir contra o rei. Está convencido de que Arelon é de fato governada por um blasfemo. Buscará um meio de derrubar o trono de Iadon, e o governo de Arelon cairá pela segunda vez em 10 anos. Desta vez não será a classe mercantil que preencherá o vazio da liderança. Serão sacerdotes Darity. Então vai ajudar Iadon? Ash perguntou com um tom de voz divertido. Ele é meu soberano, apesar de achá-lo intolerável. Qualquer coisa é melhor do que o domínio iordânico. Além disso, talvez eu estivesse errada sobre Iadon. As coisas não tinham ido tão mal entre ambos desde aquele primeiro encontro embaraçoso, e Adam praticamente a ignorara durante o funeral de Rowden, o que pareceu bem a Serene. Estivera ocupada demais buscando discrepâncias na cerimônia. Infelizmente, o evento ocorreu com um nível decepcionante de ortodoxia, e nenhum nobre proeminente se traiu deixando de participar ou parecendo culpado demais durante os ritos funerários. Sim, reafirmou. Talvez Iadon e eu possamos nos dar bem, simplesmente nos ignorando. Em nome de Ardente Dome. O que está fazendo de volta à minha corte, garota? O rei exclamou atrás dela. Sarin ergueu os olhos para o céu em resignação, e Ash pulsou um riso silencioso enquanto ela se virava para o rei Iadon. O que? Perguntou, tentando parecer o mais inocente possível. Você, Iadon rosnou, apontando para ela, estava com um mau humor compreensível. É claro que, pelo que eu vira, Iadon raramente estava de bom humor. Não entendeu que as mulheres não devem vir à minha corte, a menos que sejam convidadas? Sarin piscou os olhos, confusa. Ninguém me disse isso, Vossa Majestade, respondeu, tentando intencionalmente parecer que não tinha nada na cabeça. Iadon resmungou algo sobre mulheres tolas, balançando a cabeça com a óbvia falta de inteligência dela. Eu só queria ver as pinturas, Serena explicou, fazendo a voz tremer, como se estivesse a ponto de chorar. Iadon levou a mão para deter sua choradeira e voltou aos seus livros. Serene quase não conseguiu disfarçar o sorriso enquanto secava os olhos e fingiu observar as pinturas atrás de si. Isso foi inesperado, Ash disse, em voz baixa. Lidarei com Iadon mais tarde, Serene murmurou. Tenho algo mais importante com o que me preocupar. Nunca pensei que veria o dia em que você, entre todas as mulheres, se adequaria no estereótipo feminino, mesmo que tenha sido apenas uma atuação. O quê? Sarin perguntou, piscando os olhos. Eu? Atuando? Ash bufou. Sabe, nunca entendi como os sinos conseguem fazer sons como esse. Você não tem boca nem nariz? Como pode bufar? Anos de prática, minha senhora, Ash respondeu. Terei realmente de aguentar seus choramingos toda vez que falar com o rei? Sarin deu de ombros. Ele espera que as mulheres sejam tolas, então serei tola. É muito mais fácil manipular as pessoas quando elas presumem que você não tem cérebro suficiente para lembrar seu próprio nome. Anne? Uma voz repentina gritou. É você? A voz profunda e áspera era estranhamente familiar. Era como se a pessoa que falava estivesse com a garganta irritada.
ainda que Sareen nunca tivesse ouvido alguém nessas condições gritar tão forte. Ela se virou, hesitante. Um homem enorme, mais alto, mais largo, mais atarracado e mais musculoso do que parecia possível, abriu caminho pela multidão em direção a ela. Estava vestido com um gibão largo de seda azul. Sareen estremeceu só de pensar em quantos bichos da seda foram necessários para tecê-lo. E a calça, com babados nas barras dos cortesãos Arelish. É você, exclamou o homem. Pensávamos que não chegaria antes de uma semana. Ash, Sareen murmurou. Quem é esse lunático e o que quer comigo? Ele parece-me familiar, minha senhora. Sinto muito, mas minha memória não é mais como costumava ser. Ah, o homem enorme disse, envolvendo-a em um abraço de urso. Foi uma sensação estranha. Sua metade inferior ficou semi-amassada contra a imensa pança, enquanto seu rosto foi esmagado pelo peito duro e musculoso. Ela resistiu à vontade de gemer, esperando e desejando que o homem a soltasse antes que desmaiasse. Ash provavelmente buscaria ajuda se seu rosto começasse a mudar de cor. Felizmente, o homem soltou muito antes que se asfixiasse e a segurou pelos ombros, mantendo-a na distância de um braço. Você mudou. Bem, da última vez em que a vi, ela alcançava os meus joelhos, então examinou sua figura alta. Bem, duvido que alguma vez tenha sido tão pequena, mas certamente não passava da minha altura. Sua mãe sempre dizia que era esguia. Sareen sacudiu a cabeça. A voz era levemente familiar, mas não conseguia localizar suas feições. Em geral, tinha uma boa memória para rostos, a menos que... Hankei? Perguntou, hesitante. Gracioso Domi, que aconteceu com sua barba? Os nobres Arelish não usam barba pequena. Há anos que não uso. Era ele, a voz estava diferente, o rosto sem barba não era familiar, mas os olhos eram os mesmos. Ela se lembrava daqueles grandes olhos castanhos, sempre cheios de riso. Hankei? Murmurou distraidamente. Onde está meu presente? Seu tio Ken Hill. Sua estranha voz áspera produzia um som que era mais um silvo do que uma risada. Essas sempre foram as primeiras palavras que ela pronunciava quando ele a visitava. Seu tio lhe trazia os presentes mais exóticos, delícias que eram extravagantes o suficiente para serem únicas, mesmo para a filha de um rei. Temo que esqueci o presente desta vez, pequena. Sareen corou. Contudo, antes que pudesse forjar uma desculpa, Hankei passou um braço enorme em volta de seus ombros e começou a levá-la para fora da sala do trono. Venha. Tem que conhecer minha esposa. Esposa? Sareen perguntou com voz chocada. Fazia mais de uma década que não via Ken, mas lembrava de uma coisa com clareza. Seu tio era um solteirão juramentado e um patife confirmado. Hankei está casado? Você não foi a única que cresceu nos últimos 10 anos, Ken reclamou. Ah, e por mais bonitinho que seja ouvir você me chamar de Hankei, provavelmente vai querer me chamar de Tio Ken agora. Sareen corou novamente. Hankei fora a criação de uma criança incapaz de falar o nome do tio. Então, como vai seu pai? Perguntou o homem zarrão, agindo de maneira adequadamente régia, suponho. Ele está bem, tio, respondeu. Mas com certeza ficará surpreso ao saber que você está vivendo na corte de Arlon. Ele sabe, não, ele acha que você partiu em uma de suas viagens e se estabeleceu em uma ilha longínqua. Sareen, se é uma mulher tão esperta quando era criança, deveria ter aprendido a distinguir a verdade das fábulas. A declaração caiu sobre ela como um balde de água gelada. Lembrava-se vagamente de ver o navio de seu tio zarpar um dia e de ter perguntado ao pai quando o tio voltaria. O rosto de Eventel ficara taciturno quando respondeu que, desta vez, Hankei faria uma viagem muito, muito longa. Mas por quê? Ela perguntou. Todo esse tempo? Você estava vivendo há apenas alguns dias de viagem e nunca foi nos visitar? As histórias ficam para outro dia, pequena, Ken disse, balançando a cabeça. Agora tem de conhecer esse monstro de mulher que finalmente conseguiu capturar seu tio. A esposa de Ken estava longe de ser um monstro. De fato, era a mulher madura mais bonita que Sareen já vira. Dara tinha um rosto forte com feições esculturais e cabelos castanhos lindamente penteados. Não era o que Sareen teria imaginado para seu tio. Todavia, suas lembranças mais recentes de Ken tinham mais de uma década. A enorme mansão de Ken, parecida com um castelo, não era uma surpresa. Lembrava-se de que seu tio era algum tipo de mercador e suas memórias eram sublinhadas por
presentes caros e pelas roupas exóticas do tio. Não era apenas o filho caçula do rei, mas um homem de negócios extremamente bem-sucedido. Algo que ainda era, aparentemente. Estivera fora da cidade em negócios até aquela manhã, e por isso ela não o vira no funeral. A surpresa maior foram os filhos, ainda que Sarin soubesse que ele estava casado, não podia conciliar as recordações do indomável Hankei com o conceito de paternidade. Seus preconceitos foram nitidamente abalados no momento em que Ken e Daura abriram a porta da sala de jantar da mansão. Papai está em casa! Gritou uma garotinha. Sim, papai está em casa, Ken disse com uma voz sofredora. E não trouxe nada para você. Saí só por alguns minutos. Não importa o que você trouxe ou deixou de trazer, só quero comer, a interlocutora. Uma menina de uns 10 anos de idade tinha uma voz muito séria, quase como de adulta. Usava um vestido rosa com um laço branco e o cabelo loiro em um coque austero. Quando não quer comer, Case? Um garotinho quase idêntico. A menina perguntou com expressão amarga. Crianças, não briguem. Daura falou com firmeza. Temos uma convidada, Sarin. Sarin, Ken declarou. Conheço seus primos, Case e Dawn. As duas maiores dores de cabeça da vida de seu pobre tio. Agora, pai, você sabe que teria ficado louco de tédio há muito tempo sem eles, um homem disse da porta do fundo. O recém-chegado era de estatura média Aerolish, o que significava que era uns 5 centímetros mais baixo do que Sarin, de constituição esbelta, face aquilina e surpreendentemente bonita. Seu cabelo era dividido ao meio e caía pelos dois lados do rosto. Uma mulher de cabelos negros estava parada ao lado dele, os lábios levemente franzidos enquanto estudava Sarin. O homem deu um leve aceno de cabeça para Sarin. Vossa Alteza, disse apenas com um leve sorriso nos lábios. Meu filho, Lukel. Ken explicou. Seu filho? Sarin perguntou, surpresa. Podia aceitar as crianças, mas Lukel era alguns anos mais velho do que ela. O que significava? Não, Ken disse, negando com a cabeça. Lukel é do primeiro casamento de Dauran. Não que isso me torne filho dele, Lukel disse com um sorriso largo. Você não vai escapar da responsabilidade tão facilmente. Não que isso me torne menos filho dele, Lukel disse com um sorriso largo. Você não vai escapar da responsabilidade tão facilmente. Nem o próprio Domi se atreva a ser responsável por você, disse Ken. De qualquer modo, ao lado dele está Yala. Sua filha? Sarin perguntou enquanto Yala fazia uma reverência. Nora, explicou a mulher de cabelos negros, a voz carregada de sotaque. É Jordânica? Sarin perguntou. O cabelo fora uma pista, mas o nome e o sotaque eram inconfundíveis. Svordesh. Yala corrigiu. Não que fosse muito diferente, o pequeno reino de Svorden não era mais do que uma província jordânica. Yala e eu estudamos numa universidade de Svordesh, Lucal explicou. Casamos no mês passado. Meus parabéns, Sarin disse. É bom saber que não sou a única recém-casada na casa. Sarin pretendia que o comentário soasse despreocupado, mas foi incapaz de afastar a amargura de sua voz. Sentiu a enorme mão de Ken segurar seu ombro. Sinto muito, Anne, disse, em voz baixa. Não ia trazer isso à tona, mas você merecia algo melhor do que isso. Sempre foi uma criança tão feliz. Não foi uma perda para mim, Sarin disse com uma indiferença que não sentia. Nem cheguei a conhecê-lo, tio. Mesmo assim, comentou Dara, deve ter sido um choque. Pode ser que sim, Sarin concordou. Se ajuda em algo, Ken disse. O príncipe Ralden era um bom homem, um dos melhores que já conheci. Se soubesse algo sobre política Aerolish, entenderia que não uso essas palavras levianamente quando me refiro ao membro da corte de Iadon. Sarin assentiu levemente. Parte dela estava feliz em saber que não julgara mal Ralden a partir de suas cartas. A outra metade pensou que teria sido mais fácil continuar pensando que ele era como pai. Basta falar de príncipes mortos. Uma voz pequena, mas insistente, irrompeu da mesa. Se não comermos logo, papai terá que parar de reclamar de mim porque eu estarei morta. Sim, Ken, Dara concordou. Você deveria ir até a cozinha e se certificar de que seu banquete não está queimando. Ken bufou. Vários pratos estão cozinhando no fogão. Seria impossível que um deles, o homem zarrão, interrompeu o que falava, farejando ar. Então praguejou e saiu correndo da sala. Tio Ken está preparando o jantar? Sarin perguntou, surpresa. Seu tio é um dos melhores cozinheiros nesta cidade querida, disse Dara. Tio Ken? Repetiu Sarin. Cozinheiro?
Dara assentiu, como se fosse a coisa mais corriqueira. Ken viajou para mais lugares deste mundo do que qualquer um em Aralon e trouxe receitas de cada um desses lugares. Acho que esta noite está preparando algo que aprendeu em Indo. Isso significa que vamos comer? Casey insistiu. Odeio comida indonesa. Darn exclamou, a voz quase indistinguível da sua irmã. É muito temperada. Você não gosta de nada que não leve um montão de açúcar, Luca brincou, bagunçando o cabelo do meio-irmão. Darn, vai chamar Adien. Outro? Perguntou Sarin. Dara assentiu. O último, irmão de Luca. Ele provavelmente está dormindo, Case disse. Adien está sempre dormindo. Acho que é porque sua mente só funciona pela metade. Case, garotinhas que dizem essas coisas de seus irmãos em geral terminam indo para a cama sem jantar, Dara informou. Darn, vá. Você não parece uma princesa, Case disse. A menina estava sentada empertigada na cadeira ao lado de Sarin. A sala de jantar tinha um aspecto acolhedor, forrado de painéis de madeira escura e cheio de recordações das viagens de Ken. O que quer dizer? Sarin perguntou, tentando descobrir como usar os estranhos talheres indoneses. Havia dois deles, um com uma ponta afiada e outro com uma extremidade achatada e côncava. Todos os outros membros da família usavam os talheres com naturalidade, e Sarin estava determinada a não perguntar nada. Descobriria por conta própria ou não conseguiria comer muito. A última opção lhe parecia muito mais provável. Bem, para começar, você é alta demais, disse Case. Case, sua mãe advertiu com um tom ameaçador. Bem, é verdade. Todos os livros dizem que as princesas são delicadas. Não sei bem o que isso quer dizer, mas não acho que ela seja. Sou Teodena, Sarin disse, conseguindo espetar algo que parecia um pedaço marinado de camarão. Somos todos altos assim. Papai também é Teodeno. Case, disse Darn. E você sabe o quanto ele é alto. Mas papai é gordo, Case assinalou. Por que não é gordo também, Sarin? Que acabara de sair por uma das portas da cozinha, passou e distraidamente acertou com o fundo de uma bandeja a cabeça da filha. Bom, bem o que eu pensava, murmurou, escutando o som do criado pela bandeja de metal. Sua cabeça é completamente oca. Acho que isso explica muita coisa. Case murmurou e esfregou a cabeça de modo petulante antes de voltar a atenção para sua comida. Ainda acho que princesas deveriam ser menores. Além disso, se supõe que as princesas tenham boas maneiras à mesa, a prima Serene derrubou metade da comida no chão. Quem já ouviu falar de uma princesa que não sabe usar os pauzinhos, Mipom? Serene corou e olhou os talheres estrangeiros. Não dê atenção a ela, Anne. Riu Ken, colocando outro prato suculento na mesa. Isso é comida indonesa. É feita com tanta gordura que se metade não acaba no chão, algo está errado. Vai acabar aprendendo a se virar com esses pauzinhos. Pode usar uma colher se quiser, ofereceu Darn. Adien sempre usa. Os olhos de Serena imediatamente se dirigiram ao quarto filho. Adien era um garoto de rosto fino, no final da adolescência. Tinha a tez branca e uma expressão estranha e inquietante. Comia desajeitadamente, os movimentos rígidos e descontrolados. Enquanto comia, murmurava para si mesmo, repetindo números pelo que Serena podia entender. Ela conhecera pessoas assim antes, crianças cujas mentes não estavam completamente sãs. Pai, a comida está deliciosa, Luca disse, desviando a atenção de seu irmão. Não acredito que nunca fez esse prato de camarões antes. Chama-se Haiko, Ken explicou com sua voz áspera. Aprendi com um mercador que passou por aqui enquanto você estava estudando em Swarden, ano passado. 16.400.772, murmurou Adrian. São os passos necessários para chegar a Swarden. Sarin parou por um momento com o cálculo de Aden, mas o resto da família não prestou atenção nele, e então ela fez o mesmo. Está realmente delicioso, tio, Sarin concordou. Nunca imaginaria que fosse um chefe. Sempre gostei disso, Ken explicou, sentando-se em sua cadeira. Eu teria preparado algumas coisas quando visitava Theod, mas a cozinheira-chefe de sua mãe tinha uma ideia absurda de que a realeza não tinha nada o que fazer na cozinha. Tentei explicar para ela que, de certo modo, eu, em parte, era dono da cozinha, mas ela nunca me deixou colocar um pé lá dentro para preparar algum prato. Bem, ela prestou um desserviço para todos nós, Serena afirmou. Você não prepara sempre a comida. A comida prepara? Ken negou com a cabeça. Felizmente não. Dara é uma cozinheira muito boa. Serena piscou, surpresa. Quer dizer que não tem uma cozinheira que prepara as refeições?
Ken e Dara balançaram a cabeça simultaneamente. Papai é nosso cozinheiro, Casey disse. Não há criados nem mordomos? Perguntou Sarin. Imaginara que a falta de criados se devia a um estranho desejo de Ken de servir aquela refeição particular pessoalmente. Nenhum, disse Ken. Mas por quê? Ken olhou para sua esposa e depois para Sarin. Sarin, sabe o que aconteceu há 10 anos? O Riyadh? Perguntou Sarin. A punição? Sim, mas sabe o que isso quer dizer? Sarin pensou por um momento. Então, encolheu os ombros levemente. O fim dos Elantrinos? Ken assentiu. Você provavelmente nunca viu um Elantrino. Ainda era muito jovem quando Riyadh apareceu. É difícil explicar o quanto esse país mudou quando o desastre o acertou. Elantris era a cidade mais bonita do mundo. Acredite em mim. Estive em todas as partes. Era um monumento de pedra resplandecente e metal lustroso. E seus habitantes pareciam cinzelados nos mesmos materiais. Então, caíram. Sim, estudei isso, Serena sentiu. A pele deles ficou escura, com manchas negras, e os cabelos caíram de suas cabeças. Você pode dizer isso com o conhecimento dos livros, Ken disse. Mas não estava aqui quando aconteceu. Não sabe o horror de ver deuses se transformando em monstros horríveis. A queda deles destruiu o governo Erelesh, jogando o país no completo caos. Fez uma pausa por um momento, e então prosseguiu. Foram os criados que começaram a revolução, Sarim. No mesmo dia em que seus amos caíram, os criados se voltaram contra os seus senhores. Alguns, grande parte deles, a atual nobreza desse país, dizem que foi porque a classe baixa de Elantris era tratada tão bem que a vida cheia de regalias inspirou os criados a derrubar seus antigos governantes ao primeiro sinal de fraqueza. Acho que foi simplesmente medo ignorante de que os elantrinos tivessem uma enfermidade perversa, misturado ao terror que surge quando alguém que era adorado cai diante de você. De qualquer modo, os criados causaram o pior dano, primeiro em grupos pequenos, depois em um tumulto incrivelmente destruidor, matando cada elantrino que conseguisse encontrar. Os elantrinos mais poderosos caíram primeiro, mas a matança se espalhou entre os mais fracos também. Tampouco parou com os elantrinos. As pessoas atacavam as famílias, os amigos, até aqueles a quem os elantrinos haviam nomeado para um cargo. Dara e eu assistimos a tudo isso, horrorizados, e agradecemos por não haver elantrinos na família. Por causa daquela noite, nos convencemos de nunca mais contratar criados. Não que precisemos deles, Dara comentou. Você se surpreenderia ao descobrir quantas coisas podemos fazer sozinhos. Especialmente quando se tem um par de filhos para fazer os trabalhos sujos, Ken falou, com um sorriso. É só para isso que servimos, pai? Luca perguntou com uma risadinha. Para esfregar o chão? É a única razão que eu encontrei para ter filhos, disse Ken. Sua mãe e eu tivemos Darren porque decidimos que precisávamos de outro par de mãos para limpar os penicos. Papai, por favor, Casey exclamou. Estou tentando comer. Misericordioso Dome, ajude o homem que interromper o jantar de Casey. Luca disse com uma gargalhada. Princesa Casey. Princesa Casey, a garota corrigiu. Ah, então minha garotinha é uma princesa agora? Ken perguntou, divertido. Se Sarin pode ser uma, então eu também posso. Afinal, você é o tio dela, o que o torna um príncipe, certo, papai? Tecnicamente, sim, Ken disse, embora creia que não tenha mais o título oficialmente. Provavelmente chutaram você para escanteio porque fala de penicos na hora de jantar, Casey comentou. Príncipes não podem fazer esse tipo de coisa, você sabe. São modos horríveis à mesa. É claro, Ken disse com um sorriso carinhoso. Me pergunto como nunca pensei nisso antes. Então, Casey prosseguiu. Se você é um príncipe, então sua filha é uma princesa. Temo que não funcione desse modo, Casey. Luca disse. Papai não é rei, então seus filhos serão barões ou condes, não príncipes. Isso é verdade? Casey perguntou com um tom de voz desapontado. Temo que sim, Ken respondeu. Mas acredite em mim. Todo aquele que disser que você não é uma princesa, Casey, nunca escutou você reclamar na hora de ir para a cama. A menina pensou por um instante e, aparentemente incerta sobre como aceitar o comentário, simplesmente continuou jantando. Sarin não estava prestando muita atenção. Sua mente se detivera no ponto em que o tio dissera creio que não tinha mais o título oficialmente. Cheirava política. Sarin acreditava conhecer todos os eventos importantes da corte de Theod durante os últimos 50 anos, e não sabia nada sobre quem ter sido oficialmente despojado de seu título. Antes que pudesse refletir mais sobre a incongruência, Ash entrou flutuando pela janela.
Com o entusiasmo do jantar, Sarin quase se esquecera de que o enviara para seguir o Guiarn Roden. A bala de luz parou, hesitante no ar, próximo da janela. Minha senhora, estou interrompendo? Não, Ash. Venha e conheça minha família. Você tem um Cian? Darn exclamou com admiração. Pela primeira vez, sua irmã pareceu assombrada demais para falar. Esse é Ash. Esse é Ash, Sarin explicou. Vem servindo em minha casa há mais de 2 séculos, e é o Cian mais sábio que já conheci. Minha senhora, você exagera, Ash disse com modéstia, ao mesmo tempo em que Sarin percebeu que o Cian brilhava com um pouco mais de força. Um Cian, disse Casey com assombro, esquecida do jantar. Sempre foram raros, Ken disse, agora mais que nunca. Onde conseguiu esse? Perguntou Casey. Da minha mãe, Sarin contou. Ela me passou o Ash quando nasci. A passagem de Ocean era um dos melhores presentes que uma pessoa podia ganhar. Algum dia, Sarin teria de passar Ash, escolhendo um novo tutelado para que ele cuidasse e vigiasse. Havia planejado que seria um de seus filhos, ou talvez netos. A possibilidade de que algum deles viesse a existir, no entanto, era cada vez mais remota. Um Cian, Casey disse, maravilhada. Virou-se para Sarin, os olhos iluminados de entusiasmo. Posso brincar com ele depois do jantar? Brincar comigo? Ash perguntou, inseguro. Posso? Por favor, prima Sarin, Casey suplicou. Não sei, Sarin disse com um sorriso. Acho que ainda me lembro de alguns comentários sobre minha altura. A expressão de desapontamento da menina foi fonte de muita diversão para todos. Nesse momento, entre as risadas, Sarin começou a sentir que relaxava pela primeira vez desde que deixara sua terra natal uma semana antes. 6. Temo que não haja esperança para o rei. Roden cruzou os braços, pensativo, enquanto contemplava a sala do trono. Vossa Graça? Perguntou Dileth. O rei Iadon, Roden explicou, tinha esperanças de salvá-lo, ainda que na verdade nunca tenha esperado que a nobreza me seguisse sem lutar. Estão arraigados demais em seus costumes. Talvez, se tivéssemos chegado logo depois do Riad, é claro, não tínhamos certeza se a doença que tornara os elantrinos não nos afetaria também. Yadeth abateu os elantrinos. Dileth falou com fervor. Sim, Roden disse, sem se incomodar em olhar para o outro homem. Mas muitas vezes Yadeth usa processos naturais para impor sua vontade. Uma praga mataria os iordênicos tanto quanto arelenos. Yadeth protegeria seus escolhidos. É claro, e Roden falou, distraído, dando mais um olhar insatisfeito para a sala do trono. Fizera a oferta, cumprindo seu dever, pois sabia que o modo mais fácil de salvar Arelon teria sido converter seu governante, mas não esperava que Iadon respondesse favoravelmente. Se o rei soubesse quanto sofrimento poderia evitar com uma simples profissão de fé. Era tarde demais agora. Iadon rejeitara formalmente Yadeth. Teria de se tornar exemplo. Mas Roden tinha de ser cuidadoso. Lembranças de Revolução Dula ainda eram vívidas em sua mente. A morte, o sangue e o caos. Tal cataclismo devia ser evitado. Roden era um homem severo e determinado, mas não gostava de carnificinas. É claro que, com apenas 3 meses de prazo, talvez não tivesse outra opção. Se queria ter êxito, talvez devesse incitar uma revolta. Mais morte e mais caos. Coisas horríveis para atirar sobre uma nação que ainda não se recuperara da última revolução violenta. Contudo, o império de Yada não ficaria sentado, esperando, porque alguns poucos nobres ignorantes se recusavam a aceitar a vontade. Acho que esperei deles demais, Roden murmurou. Afinal de contas, são apenas arelenos. Dileth não respondeu a esse comentário. Notei algo estranho na sala do trono, Arthas. Roden comentou enquanto saíam do palácio, deixando para trás esculturas e criados sem lhes dar nenhum olhar. Talvez possa me ajudar a identificá-la. É a única, mas mais alta do que a maioria dos arelenos, e o cabelo é muito mais claro do que a média. Parecia deslocada. O que ela estava vestindo, Sua Santidade? Perguntou Dileth. Preto, toda de preto, com um cinturão amarelo. A nova princesa, Vossa Graça, Dileth sussurrou, a voz repentinamente cheia de ódio. Nova princesa? Chegou ontem. Como você ia se casar com o filho de Iadon, Roden?
Rodan assentiu. Não fora ao funeral do príncipe, mas ouvira falar sobre o evento. Não sabia, no entanto, do casamento iminente. O compromisso devia ter ocorrido recentemente. Ela ainda está aqui mesmo com o príncipe morto? Perguntou. Delaf confirmou com a cabeça. Infelizmente para ela, o contrato nupcial a fez esposa de Rawdon no momento em que ele morreu. Ah, disse Rawdon. De onde ela é? De Theod, vossa graça, Delaf respondeu. Rawdon assentiu, entendendo o ódio na voz do Arthas. Arelon, apesar da blasfema cidade de Elantris, pelo menos mostrava uma possibilidade de redenção. Theod, contudo, era uma terra natal de Shun-Korath, uma seita degenerada do Shun-Kazakh, a religião paterna do Shun-Dereth. O dia em que Theod caísse sob a glória de Jordan seria realmente um dia de júbilo. Uma princesa Theodena poderia ser um problema, Radin murmurou. Nada pode impedir o império de Yadath. Se nada pudesse impedi-lo, Arthas, então Yadath já teria abarcado todo o planeta. Yadath tem prazer em emitir que seus servos sirvam, e nos garante a glória de submeter os tolos à nossa vontade. E, entre todos os tolos do mundo, os Theodenos são os mais perigosos. Como uma mulher poderia ser um perigo para você, vossa santidade? Bem, para começar, o casamento dela significa que Theod e Arelon têm um laço formal de sangue. Se não formos cuidadosos, teremos de lutar contra os dois ao mesmo tempo. É mais provável que um homem se considere um herói quando tem um aliado que o apoie. Entendo, vossa graça. Radan assentiu, saindo para a luz do sol. Preste atenção, Arthas, e eu lhe ensinarei uma lição muito importante, uma que poucas pessoas sabem, e, menos ainda, conseguem utilizá-la adequadamente. Que lição é essa? Dileth perguntou, seguindo-o de perto. Radan sorriu levemente. Eu lhe mostrarei como destruir uma nação, o meio pelo qual os homens de Yadath podem derrubar impérios e controlar as almas das pessoas. Estou ansioso para aprender, vossa graça. Muito bem, Radan disse, olhando a enorme muralha de Elantris do outro lado de Kain. O grande muro erguia-se sobre a cidade como uma montanha. Leve-me ali. Desejo ver os senhores caídos de Arelon. Quando chegar à cidade exterior de Kay, Radan percebera o quão indefensável era. Agora, parado em cima da muralha de Elantris, podia ver que realmente subestimaram quão patéticas eram as fortificações de Kay. Belos terraços escalonados corriam pela face externa da muralha de Elantris, proporcionando fácil acesso para o topo. Eram construções firmes de pedra. Seria impossível destruí-las em caso de emergência. Se os habitantes de Kay se retirassem para Elantris, ficariam presos, não protegidos. Não havia arqueiros. Os membros da guarda da cidade de Elantris levavam grandes lanças que pareciam pesadas demais para serem arremessadas. Mantinham um ar orgulhoso, vestindo uniformes com as cores amarelo e marrom, e sem armaduras. Obviamente, se consideravam melhores do que a milícia regular da cidade. Pelo que Radan ouvira, no entanto, a guarda nem sequer era necessária para manter os elantrinos ali dentro. As criaturas raramente tentavam escapar, e a muralha da cidade era extensa demais para que a guarda a patrulhasse intensivamente. A força era mais uma operação de relações públicas do que um exército verdadeiro. O povo de Kay sentia-se muito mais confortável vivendo ao lado de Elantris, sabendo que havia uma tropa de soldados vigiando a cidade. Contudo, Radan suspeitava que em uma guerra os membros da guarda optariam por defender a si mesmos, deixando a população de Kay desprotegida. Arelon era um tesouro esperando para ser saqueado. Radan ouvira falar dos 2 dias de caos que se seguiram à queda de Elantris, e dos imaculáveis tesouros que haviam sido espoliados da magnífica cidade. Aqueles objetos de valor estavam agora concentrados em Kay, onde a nova nobreza vivia praticamente sem segurança. Também ouvira dizer que, apesar da ladroagem, uma grande porcentagem da riqueza de Elantris, peças de arte grandes demais para serem movidas com facilidade e itens menores que não foram roubados antes que Yellow começasse a reforçar o isolamento da cidade, permanecia trancado dentro das muralhas proibidas. Apenas a superstição e a inacessibilidade impediam que Elantris e Kay fossem violentados por invasores. Os grupos de ladrões menores ainda estavam assustados demais pela reputação de Elantris. Os grupos maiores ou estavam sob controle ordênico e, portanto, não atacariam a menos que fossem instruídos para isso, ou haviam sido subornados pelos nobres de Kay para se manterem afastados.
Ambas as situações eram de natureza extremamente provisória, e esse era o motivo básico utilizado por Rawdon para justificar o uso de uma ação extrema para colocar Arelon sob controle e proteção de Jordan. A nação era um ovo balançando no alto de uma montanha, esperando apenas a primeira brisa para despencar no solo duro abaixo. Se Jordan não conquistasse Arelon logo, então o reino certamente colapsaria, sob o peso de uma dúzia de problemas diferentes. Além de um governante inábil, Arelon sofria com uma classe trabalhadora sobretaxada de impostos, com incertezas religiosas e escassez de recursos. Todos esses fatores competiam para dar o golpe final. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma respiração dura em suas costas. Dilaf estava parado do outro lado da muralha, contemplando Elantris. Seus olhos estavam arregalados como os de um homem que levara um golpe no estômago, e seus dentes rangiam. Rawdon quase imaginou que espumaria pela boca a qualquer momento. Eu os odeio, Dilaf murmurou com voz carregada, quase inteligível. Rawdon cruzou a muralha para ficar ao lado de Dilaf. Como a muralha não fora construída com propósitos militares, não tinha ameias, mas ambos os lados tinham parapeitos de segurança. Rawdon se apoiou em um deles para estudar Elantris. Não havia muito para ver. Rawdon estivera em cortiços mais promissórios do que Elantris. Os edifícios estavam tão deteriorados que era um milagre que alguns ainda tivessem telhados, e o fedor era nauseabundo. No começo, duvidou que alguém pudesse estar vivo dentro da cidade, mas então viu algumas formas correndo furtivamente pelas laterais dos edifícios. Iam agachados, com as mãos estendidas, como se estivessem prontos para cair de quatro. Um deles parou, olhou para cima e Rawdon viu seu primeiro Elantrino. Era careca e inicialmente Rawdon pensou que sua pele era escura como a de um membro da casta nobre de Gendo. No entanto, também podia ver manchas cinza claras na pele da criatura. Grandes áreas irregulares como líquen sobre uma pedra. Apertou os olhos inclinando-se contra o parapeito. Não podia ver os olhos do Elantrino, mas de algum modo, Rawdon soube que eram selvagens e ferozes, furtivos como os de um animal acossado. A criatura seguiu com os companheiros. Sua matilha. Então, é isso que o Riad fez, Rawdon murmurou para si mesmo. Transformou deuses em animais. Yada simplesmente tirara o que havia em seus corações e mostrara para que o mundo visse. Segundo a filosofia Dorothy, a única coisa que separava os homens dos animais era a religião. Os homens devem servir ao império de Yada. Os animais podem servir apenas à sua própria luxúria. Os elantrinos representavam o ápice da arrogância humana. Haviam se considerado deuses. Este orgulho desmedido selara o destino deles. Em outra situação, Rawdon teria se contentado em deixá-los com seu castigo. No entanto, precisava deles. Rawdon se virou para Dilaf. O primeiro passo para tomar o controle de uma nação, Arthas, é o mais simples. Encontre alguém para odiar. Fale-me deles, Arthas, Rawdon pediu, entrando em seu aposento na capela. Quero saber tudo o que você sabe. São criaturas malignas e perniciosas, Dilaf sussurrou, entrando atrás de Rawdon. Pensar neles faz meu coração adoecer e minha mente se sentir manchada. Rezo a cada dia pela destruição deles. Rawdon fechou a porta do aposento, insatisfeito. Era incrível que um homem fosse tão apaixonado. Arthas, entendo que tenha sentimentos fortes, Rawdon disse com severidade. Mas se vai ser meu Wadif, precisa ver além de seus preconceitos. Yadath colocou esses anatrinos diante de você com um propósito em mente. E não posso descobrir que o propósito é esse se você se recusa a me dizer qualquer coisa útil. Dilaf pestanejou, surpreso. Então, pela primeira vez, desde a visita deles a Elantris, um certo grau de sanidade voltou aos seus olhos. Sim, Vossa Graça. Rawdon assentiu. Viu os elantrinos antes da queda? Sim. Eram tão bonitos quanto dizem? Dilaf assentiu, mal-humorado. Imaculados, mantidos assim pelas mãos de escravos. Escravos? Todo o povo de Arelon era escravo dos Elantrinos, Vossa Graça. Eram falsos deuses que prometiam salvação em troca de suor e trabalho. E seus poderes lendários? Mentiras, como sua suposta divindade. Um embuste cuidadosamente elaborado para infundir respeito e medo. Depois do Riad, veio o caos, correto? Caos, matanças, distúrbios e pânicos, Vossa Graça.
Então os mercadores tomaram o poder. E os elantrinos? Rodden perguntou, dirigindo-se para sua mesa. Sobraram poucos, disse Dilaf. A maioria foi morta nos túmulos. Os que ficaram foram confinados em Elantris, assim como todos os homens tomados pela Shaud. Daquele dia em diante, tinham um aspecto que vimos hoje, encolhidos e subhumanos. A pele deles era coberta por cicatrizes negras, como se alguém tivesse lhes arrancado a carne e revelado a escuridão de baixo. E as transformações? Diminuíram depois do Riot? Rodden perguntou. Continuam, Vossa Graça. Acontecem por toda Arelon. Por que os odeia tanto, Arthas? A pergunta foi repentina e Dila fez uma pausa. Porque são ímpios. E? Mentiram para nós, Vossa Graça. Fizeram promessas de eternidade, mas não conseguiram sequer manter a própria divindade. Nós o escutamos por séculos e fomos recompensados com um grupo de aleijados vis e impotentes. Você os odeia porque o decepcionaram, Rodden disse. Não a mim, ao povo. Eu era seguidor de Dorothy anos antes do Riot. Rodden franziu o senho. Então você está convencido de que não há nada sobrenatural nos Elantrinos, além do fato de terem sido amaldiçoados por Yada? Sim, Vossa Graça. Como eu disse, os Elantrinos difundiram muitas falsidades para reforçar sua divindade. Rodden balançou a cabeça, então se levantou e começou a tirar a armadura. Dela fez menção de ajudá-lo, mas Rodden o afastou com um aceno. Então, como explica as súbitas transformações das pessoas comuns em elantrinos, Arthur? Dilaf não tinha resposta para isso. O ódio enfraqueceu sua capacidade de discernimento, Arthur. Rodden falou, pendurando a placa peitoral na parede perto da mesa e sorrindo. Acabara de ter um lampejo de inspiração. Uma parte de seu plano repentinamente se encaixava. Você supõe que, porque Yadath não lhes deu poderes, eles não tivessem nenhum. Dilaf empalideceu. O que diz não é blasfêmia, Arthur, é doutrina. Há outra força sobrenatural além do nosso Deus. Os Svrashkis. Dilaf falou em voz baixa. Sim, Svrakas, as almas dos homens mortos que odiavam Yadath, os inimigos de tudo o que era sagrado, segundo Shul'Dareth. Não havia nada mais amargo do que uma alma que tivera sua oportunidade e a jogara fora. Acha que os Elantrinos são Svarkas? Dilaf perguntou. É doutrina aceita que os É doutrina aceita que os Svrakas podem controlar os corpos do mal, Rodden comentou, soltando as grevas. É tão difícil de acreditar que todo esse tempo controlaram os corpos dos Elantrinos, fazendo-os parecer deuses para enganar os simplórios e os sem espiritualidade? Os olhos de Dilaf se iluminaram. O conceito não era novo para Warda. Rodden percebeu que, repentinamente, seu lampejo de iluminação não pareceu tão brilhante. Dilaf observou Rodden por um instante e então falou. Não acredita nisso, acredita? Perguntou, em um tom de voz desconfortavelmente acusador para alguém que falava com seu Rodden. Rodden foi cuidadoso em não demonstrar seu desconforto. Não importa, Arthas. A conexão é lógica. Todos acreditarão. Nesse momento, tudo o que vem são restos abjetos do que certa vez foram aristocratas. As pessoas não os odeiam, têm pena deles. Demônios, no entanto, são algo que todos odeiam. Se acusarmos os elantrinos de serem demônios, então teremos êxito. Você já odeia os elantrinos, isso é bom. Para que os outros se juntem a você, no entanto, terá de lhes dar outros motivos além de nos desapontaram. Sim, Vossa Graça. Somos homens religiosos, Arthur, e temos que ter inimigos religiosos. Os elantrinos são nossos Svrakas. Não importa se possuem as almas de homens maus mortos há muito tempo ou homens maus que ainda vivem. É claro, Vossa Santidade, nós os destruiremos então, havia ansiedade no rosto de Dilaf. No devido tempo, por enquanto, vamos usá-los. E você descobrirá que o ódio pode unir as pessoas com mais rapidez e fervor do que a devoção. Abaixo.